Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Missão Evangelizar. Hoje a gente preparou uma explanação visual super especial, com uma pegada de anime muito bacana sobre uma das figuras mais fascinantes que já pisou neste nosso planeta. Sério, nós vamos fazer uma viagem no tempo, voltando mais de 2000 anos, para conhecer a história de alguém de uma simplicidade enorme. Um jovem de uma cidadezinha que literalmente, só com amor e humildade, virou o mundo de cabeça para baixo. Ou melhor, colocou no lugar certo. É uma jornada incrível sobre crescimento, sobre família e sobre um propósito gigantesco. Bora começar? Então, vem com a gente! Parem para pensar um pouquinho com a gente. Quem foi a pessoa que literalmente dividiu a história humana no meio e ainda ensinou para nós o verdadeiro poder do amor? A gente usa o calendário todo santo dia, não é verdade? Quando anotamos a data no caderno ou damos aquela olhadinha na tela do celular, estamos referenciando o nascimento dessa pessoa. A nossa história é dividida entre antes de Cristo, o famoso AC, e depois de Cristo, o DC. Mas como é que alguém que nunca comandou um exército, não era um imperador super rico e nunca escreveu um livro físico, conseguiu ter um impacto tão absurdo na nossa cultura até hoje? Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Para entender Jesus de verdade, a gente precisa primeiro entender onde e quando ele viveu. Olha só esses marcos. Ele nasceu entre os anos 7 e 2 a.C., lá na província da Judéia. E na época quem mandava em tudo era o poderosíssimo Império Romano. Era um período super tenso, de muita agitação. O ministério público dele, quando começou a ensinar as multidões, foi mais ou menos entre os anos 27 e 29 depois de Cristo, e a crucificação sob as ordens do governador romano Pôncio Pilatos rolou entre 30 e 33 depois de Cristo. E olha, os maiores historiadores modernos concordam com esses dados. Jesus não é um mito, ele foi um homem real que caminhou pelas ruas empoeiradas da Palestina enquanto os romanos vigiavam tudo de perto. E para a gente se sentir mais próximo de quem ele realmente era no dia a dia, a gente precisa saber o nome verdadeiro dele. Jesus era judeu, claro. Então, na língua materna dele, o aramaico, os amigos e a família o chamavam de Yeshua. Esse nome vem do hebraico e tem um significado super forte. Javé é a salvação. Foi só depois, quando os textos antigos começaram a ser traduzidos lá para o grego, que virou Jesus, e finalmente chegou no nosso idioma como Jesus. Mas saber que a mãe dele e os amigos o chamavam de Yeshua na rua ajuda a gente a ver esse menino judeu crescendo no mundo antigo de um jeito muito mais real e próximo de nós. E já que falamos da mãe dele, vamos conhecer a base de tudo, Maria e José. Jesus não nasceu num palácio luxuoso lá em Roma, nada disso. Ele veio de uma família super humilde e muito trabalhadora. Eles moravam em Nazaré, que era uma cidadezinha minúscula na região da Galileia, bem interiorana mesmo. O clima na infância dele era de pura simplicidade. José era aquela figura paterna protetora, enquanto Maria, a sua mãe, era daquelas que guardava todos os acontecimentos com muito carinho no coração. Foi exatamente nesse lar tranquilo, bem longe dos holofotes e do poder, que Jesus deu os primeiros passinhos, brincou e aprendeu a viver em comunidade. A gente sempre escuta por aí que Jesus era carpinteiro, certo? E os próprios evangelhos contam que Jesus aprendeu a profissão do pai. Mas tem um detalhe muito legal aqui. A palavra original em grego que usaram lá atrás é tecton. E tecton não é só aquele cara que faz mesinha de madeira. Significa um construtor, um artesão de mão cheia, alguém que pega no pesado, trabalhando até com pedras para levantar estruturas de casas. Isso mostra pra gente que Jesus teve uma vida super normal. Ele suou a camisa, criou calo nas mãos trabalhando duro e aprendeu na prática o valor do esforço diário, do mesmo jeito que muitos dos nossos familiares fazem hoje em dia. O Evangelho de Lucas traz uma frase que é simplesmente maravilhosa. Ele diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. O mais incrível de perceber aqui é que Jesus também teve infância, ele também foi adolescente. Ele não caiu do céu já adulto fazendo discursos brilhantes. A Bíblia conta que ele obedecia aos pais. Pensem bem. Ele teve que aprender a ler, teve que escutar os conselhos dos mais velhos, teve que aprender a lidar com as emoções da juventude e crescer de um jeito equilibrado. Isso é fantástico para a nossa catequese de hoje, porque mostra que a nossa própria jornada de crescer e estudar faz parte de um plano lindo de Deus. Bom, e aí a gente passa dessa fase tranquila de infância e juventude lá em Nazaré, onde ele aprendeu o trabalho manual e a escuta ativa em casa, para o momento da grande virada. Por volta dos 30 anos, ele começa a vida pública dele. É nessa hora que ele deixa as ferramentas de construtor de lado e começa uma missão para construir outra coisa, corações e mentes.
Ele passa a viajar a pé por toda aquela região, curando as pessoas doentes, consolando quem precisava e ensinando para multidões uma mensagem tão radical de amor e de inclusão que o mundo nunca jamais tinha escutado antes. Seção 1. O Sermão do Monte, que é tipo um guia prático para a amizade com Deus. Para entender isso, imaginem a cena. Pessoas chegando de tudo que é canto, da Galiléia, da Judéia, da Síria, uma multidão gigantesca sentada num morro todo gramado. Foi lá que Jesus entregou os ensinamentos mais incríveis sobre como construir uma amizade verdadeira com Deus e tratar as pessoas ao nosso redor com total cuidado e respeito. E o contraste do que ele falou naquele dia foi chocante. O mundo daquela época, dominado pelo Império Romano, era muito parecido com várias coisas de hoje em dia. Valorizava demais a busca pelo poder, pelo status, por acumular dinheiro. Mas Jesus virou essa lógica de ponta cabeça. Ele ensinou que quem quisesse ser o maior de todos deveria ser o servo de todos. A verdadeira grandeza, segundo ele, está na humildade, no serviço e em amar o próximo de verdade. Lembram daquela cena antes da última ceia, onde ele lavou os pés dos discípulos? Pois é, ele não ficava só no discurso de humildade, ele vivia isso na prática o tempo todo. Vamos dar uma olhada nesses conselhos super práticos que ele deu. Primeiro, amar a Deus com todo o coração e força. Depois, uma tarefa que a gente sabe que é dificílima, perdoar os nossos inimigos, simplesmente porque guardar rancor só aprisiona a gente mesmo. Ele também trouxe a famosa regra de ouro, tratar os outros exatamente da forma como gostaríamos de ser tratados. E para fechar, ele mandou um recado sobre a ansiedade. Ele disse para não vivermos preocupados o tempo todo com dinheiro ou roupas. Ele até apontou para os passarinhos voando ali na hora e disse: "Olha como Deus cuida deles, não se preocupem tanto." É uma mensagem de compaixão e de levar uma vida bem mais leve e simples. Seção 2. O poder das parábolas. Histórias que ensinam o verdadeiro amor. Porque, olha, Jesus não ficava só ditando regras chatas. Ele era o mestre de contar histórias. Ele usava as famosas parábolas. E porque ele usava elementos super simples do dia a dia, como sementes, moedas perdidas e ovelhas? Porque histórias prendem a nossa atenção, principalmente da galera mais jovem, e transformam verdades espirituais super profundas em algo muito fácil de entender e impossível de esquecer. Uma dessas histórias mais famosas é a do bom samaritano. Jesus contou sobre um cara que foi assaltado e deixado todo machucado na beira de uma estrada. Gente importante, cheia de pose religiosa, passou por ele e simplesmente ignorou. Mas aí, um samaritano, alguém de um povo que sofria um preconceito absurdo naquela época, ele parou. Ele cuidou das feridas do homem e pagou do próprio bolso para ele se recuperar. A grande sacada do que Jesus queria ensinar aqui é que o verdadeiro amor e a fé real não tem fronteiras, não tem cor, não tem preconceito. Ajudar quem precisa, independente de quem seja, é o que realmente importa. E tem também outra história espetacular, o filho pródigo. Um jovem vira para o pai, pede a parte dele da herança, vai embora, gasta tudo com escolhas péssimas e acaba literalmente passando fome. Quando ele finalmente cai em si e decide voltar para casa, morrendo de vergonha e arrependimento, o que o pai faz? Ele não dá bronca nem castiga. Muito pelo contrário, o pai sai correndo, abraça o filho, beija o menino e ainda manda fazer um festão. Jesus usou essa história emocionante para provar para a gente que Deus tem um amor totalmente incondicional. Não importa o tamanho do erro que a gente cometa, Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar e nos receber de volta. E toda essa sabedoria vinha de uma pessoa absurdamente acolhedora. Tem um trecho no Evangelho de Mateus que diz assim: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração." Jesus tinha uma abordagem muito gentil. Ele era super acessível. E um detalhe lindo, ele adorava estar no meio das crianças. Ele parava para escutar os pequenos, abraçava, abençoava. E tudo isso numa época em que a sociedade deixava as crianças totalmente de lado. Essa humildade atraía as pessoas de um jeito natural, trazendo muita paz e renovação para corações cansados. Seção 3. Um legado de amor mudando a história humana para sempre. É exatamente por causa dessa vida dedicada aos outros e desses ensinamentos que a gente chega no legado final de Jesus. Pessoal, ele não serviu só de inspiração passageira para algumas culturas. Ele literalmente alterou o curso da história humana. A forma como o mundo hoje enxerga o imenso valor de uma vida humana, o cuidado com os doentes e a importância gigantesca da caridade, tudo isso foi profundamente moldado por esse homem que andava a pé pelas estradas simples da Galileia. Olhem bem para estas virtudes: amor puro, honestidade, humildade, perdão, altruísmo e bondade. O grande objetivo dos ensinamentos de Jesus era plantar e desenvolver essas características positivas dentro da gente.
São essas qualidades exatas, ensinadas lá no Sermão do Monte e naquelas histórias das parábolas, que enobrecem o nosso caráter. Elas trazem a alegria real de viver. E mais do que isso, essas são as ferramentas que têm o poder de transformar as nossas atitudes no dia a dia e, claro, de transformar a sociedade em que vivemos para muito melhor. E isso deixa a gente com uma reflexão final muito importante para levar para a vida. O que a gente pode fazer, hoje mesmo, para viver na prática esse amor radical e essa simplicidade de Jesus? Como é que nós podemos permitir que Ele renove os nossos corações? Pode ser simplesmente perdoando um colega, ajudando alguém na escola sem fazer alarde, ou só tentando ser um pouco mais obedientes em casa e buscar a sabedoria. A história do menino de Nazaré continua super viva. Cabe a nós decidirmos como ser esses instrumentos de amor no mundo hoje. Gente, muito obrigado por acompanharem essa explanação maravilhosa com a gente aqui no Missão Evangelizar. Fiquem na paz e até a próxima.